ou não? Realmente a seleção peruana não tem nenhuma chance contra a seleção brasileira. Gostaria de saber a avaliação dos meus amigos aqui do Expediente Futebol. João, tem uma questão aí que envolve o jogo. É óbvio que o Brasil é favorito. O Brasil jogou há 10 dias com o Peru e fez 5-0. Sim. Aí como é que você vai chegar no outro jogo? Não, o Peru vai chegar lá e vai ser o campeão. Eu acho que o Brasil vai ser o campeão. Eu também. Mas a gente tem que observar uma coisa. Uma coisa já dita aqui pelo Pascoal. E que eu falei aqui ontem, né? Durante o programa, João. A derrota para o Brasil serviu como aprendizado para a seleção peruana. O Gareca reorganizou o time, colocou o Flores e o Carrilho. O que eles fizeram ontem? Muito bem, um de cada lado. E voltando, deixando praticamente isolado o Guerreiro na frente, com o Cueva chegando um pouquinho mais por dentro. É um time mais equilibrado. Eu não acredito que o Galese, que ontem foi muito bem, vá tentar de novo dar passe na entrada da área como deu lá naquele lance do segundo gol brasileiro. Eu não acho que a seleção peruana vá se arriscar como se arriscou naquela partida. E a gente vai para o outro lado da moeda. O Brasil é melhor, o Brasil é favorito. Mas o Brasil, nesta Copa América, quando enfrentou seleções que se trancaram lá atrás, Venezuela, Paraguai e o primeiro tempo contra a Bolívia, o Brasil não conseguiu fazer gol. O Brasil teve muita dificuldade. O Brasil, quando a Bolívia saiu um pouquinho mais, se assanhou no segundo tempo, fez 3. Contra o Peru, quando o time do Gareca achou que podia encarar, fez 5. Contra a Argentina, que jogou para cima, o Brasil ganhou de 2-0. Se a seleção peruana montar aquele ferrolho que a Venezuela fez e que o Paraguai fez, o Brasil terá dificuldade. Ainda assim é favorito. Ainda assim deve ganhar na Copa América. Mas a gente já viu que esse time tem dificuldades contra equipes que marcam no chamado bloco baixo, ou seja, da intermediária para trás. Mas deve ser um bloco baixíssimo domingo no Maracanã. E aí, Facincani? Ô, João, mas tem uma coisa que é o fator psicológico, né? Tanto para a seleção brasileira como para a seleção peruana. O Brasil, é claro que tem a pressão de uma torcida, de um Maracanã lotado, de uma obrigatoriedade por um título, por tudo aquilo que o Brasil recentemente tem precisado, né? De uma afirmação com o resultado. Mas o Peru também tem esse fator psicológico contrário, porque alguns jogadores da seleção brasileira têm se acostumado recentemente a estar em grandes decisões, né? A vencer grandes títulos. É um time com mais casca, é um time mais preparado para fortes emoções do que a própria seleção peruana. É um time melhor, né? A seleção peruana, até para a história que tem de pouca tradição no futebol, vê uma decisão com muito mais ânsia de conseguir esse resultado histórico, de alguns jogadores passando pela primeira vez ou por, uma situação que é pouco costumeira em suas respectivas carreiras, de uma decisão de grande porte. Então isso também entra muito em campo. Para mim, quando um time chega a uma decisão, ele já cumpriu todas as etapas de uma construção de um projeto. A última etapa, para mim, ela é a etapa psicológica. É como, diante de toda a construção que você fez, você vai se portar para afirmar esse trabalho na ratificação da taça. Então, o psicológico, para mim, domingo, vai ser muito importante para os dois lados. Tanto para o Brasil como para a seleção do Peru. Quantas equipes que a gente torce, né? Aquelas equipes menores que você fala, agora vai, olha que legal, o pequeno vai chegar ali na frente, vai conquistar e morre na praia. São poucas vezes que uma seleção pequena, um time pequeno, consegue se afirmar com um título. Por quê? Porque falta esse psicológico, falta na hora H, não é a construção técnica, tática, não é a organização individual do jogador, é a cabeça. É como que essa equipe está preparada ou como que esse clube conseguiu se portar tão forte para você chegar no topo e conseguir esse resultado histórico. Então, o final de semana para mim, esses próximos dias, não serão de acertos táticos, técnicos, etc e tal. Será de quem vai ter a cabeça mais equilibrada para não falhar no final de semana. Nesse aspecto psicológico, a gente pode pesar também da seguinte forma, Facincani. É um time já acostumado com grandes decisões, com jogadores que já têm sucesso em suas carreiras, já conquistaram grandes títulos, em um time que tem muita ambição.
um time que vai jogar a sua vida, um time que vai jogar a sua história, Sim. que vai entrar nesse jogo como o mais importante de suas carreiras. Para todos os jogadores peruanos, não vai haver jogo mais importante do que esse. Se o Peru for campeão da Copa América domingo, eles serão heróis eternos Sim. em seu país. Isso conta. Claro que conta. Isso pesa bastante. Para a seleção brasileira, se perder, vai ser um vexame. Se ganhar, ganhou. Era obrigação ganhar uma final contra o Peru jogando em casa. Então, tem esses dois lados, de como cada um vai para esse jogo. Qual vai ser a motivação? Isso conta psicologicamente. Ou o resgate, demais. né, de 5 anos de um Brasil que vem com muita dificuldade, de um 7-1 que foi marcante aqui no país, para tirar esse estigma de uma equipe. Mas é um time com obrigação, Claro. diante de um franco-atirador. Sim, não tem a dúvida. O Peru não tem obrigação nenhuma. E assim, o futebol, ele costuma construir histórias de superação. E assim, se fosse um filme, você imagina um filme, o Peru perdeu de 5-0 para o Brasil, menos de 2 semanas depois, dá a volta por cima,